Shalom, Haverim. Hoje nós iremos iniciar uma série de estudos sobre o Mashiach. Teremos diversos Limudim al-HaMashiach, estudos sobre o Mashiach, estudos acerca de diversos aspectos essenciais que comprovam que Yeshua é o Mashiach do povo de Israel. E esta série, ela me foi praticamente encomendada pelo meu amigo Luiz Gaiato, porque ele me disse que uma vez ele estava conversando com alguns judeus ortodoxos e estes judeus começaram a impugnar a messianidade de Yeshua, invocando vários argumentos. Então, ele rebateu estes argumentos, mas me pediu que eu analisasse um determinado vídeo. Eu o analisei e o que eu comecei a fazer? Eu comecei a escrever uma série de estudos. Eu nunca publiquei isto, mas eu tenho diversos, deu um material muito vasto, daria para eu transformar todo este material em um livro, provando por A mais B que Yeshua é o Mashiach. E já que eu reuni este material vasto, eu tive a seguinte ideia, e ele me estimulou a fazer isso. A ideia seria a seguinte, de fazer uma série de shiurim acerca de alguns aspectos. Então, hoje nós vamos começar o Shiur Aleph, a primeira aula em que eu farei uma introdução. Nós vamos analisar o conceito de capará à luz das Escrituras, à luz do judaísmo, e eu também irei falar sobre uma ideia fulcral do judaísmo, no sentido de que a morte dos justos é um elemento de expiação. E esta série versará não só sobre isso, mas ela terá como objeto diversos temas essenciais. Só para vocês terem uma ideia, os antimissionários, ou seja, os judeus que não creem em Yeshua, geralmente eles contestam a messianidade de Yeshua, alegando que Yeshua não cumpriu diversas profecias. E eles dizem, ora, Yeshua não pode ser o Mashiach, por quê? Porque ainda existe doença e morte no mundo. Yeshua não é o Mashiach, dizem eles, porque ainda não houve a ressurreição dos mortos. E, com a vinda do Mashiach, isto teria que acontecer. Eles dizem, quando o Mashiach vier, não haverá mais guerra. Yeshua veio e ainda há guerra no mundo. Logo, afirmam eles, Yeshua não é o Mashiach porque ainda existe guerra. Eles continuam argumentando no seguinte sentido. Eles dizem corretamente que o Mashiach virá para reunir os dispersos de Israel. E Yeshua não fez isso. E eles alegam, dentre outras coisas, que quando o Mashiach vier, haverá um serviço universal ao Eterno. E Yeshua também não cumpriu esta profecia. Então, eles alegam várias coisas que Yeshua não cumpriu, várias profecias bíblicas não cumpridas por Yeshua, e eles então concluem que Yeshua não é o Mashiach. Só que daí, nós que cremos em Yeshua, nós netzarim, nazarenos, nós contra-argumentamos dizendo o seguinte, não, Yeshua veio, Yeshua morreu, ressuscitou, Yeshua cumpriu diversas profecias, porém, existem várias profecias que não foram cumpridas por Yeshua, mas que serão cumpridas com o retorno
retorno de Yeshua. São profecias que Yeshua não cumpriu, mas hão de ser cumpridas com o seu retorno. E daí os antimissionários eles dizem: ora, mas onde está escrito que o Mashiach viria 2 vezes? De onde vocês tiraram estas ideias? Então, vejam, a vinda do Mashiach e o retorno do Mashiach, isso se extrai das próprias escrituras. Isso se extrai também da própria literatura rabínica. Tanto o Tanar quanto a literatura rabínica comprovam que o Mashiach viria, seria rejeitado por Am Israel, pelo povo de Israel, e depois o Mashiach iria retornar. Tudo isto nós estudaremos em outra aula, mas eu só estou dando um exemplo de como os antimissionários eles lançam argumentos contra Yeshua, porém nós temos como rebater todos estes argumentos à luz do Tanar, à luz do Talmud, à luz do Midrash, do Zohar, dos Targumim e à luz de várias obras rabínicas. E nestas aulas que eu irei ministrar a vocês, nós iremos analisar o Mashiach à luz de todos esses documentos: Tanar, Talmud, Midrash, Targumim, Zohar, obras rabínicas. Então, toda a literatura israelita comprova e atesta de maneira inconfundível que Yeshua é o Mashiach. Então eu faço essa introdução dando alguns exemplos de que nestas diversas aulas nós teremos este objetivo de estudar aspectos sobre o Mashiach e de provar que Yeshua é o Mashiach. Bem, uma coisa que os antimissionários dizem para contestar Yeshua é o seguinte: eles falam que não existe, dizem eles, que não existe a ideia de um Mashiach morrer para expiar os pecados do povo de Israel. Eles dizem que isso não existe, e alguns chegam até mesmo a dizer que isto seria um sacrifício humano. Se Yeshua morresse pelos meus pecados, isso seria um sacrifício humano, e o Eterno nunca ordenou um sacrifício humano. Este é o argumento deles, e hoje nós começaremos a ver por que eles estão errados. A morte de Yeshua não tem nada a ver com sacrifício humano. A morte de Yeshua, nós veremos ainda hoje, ela possui uma nítida relação com conceitos fundamentais, basilares do próprio judaísmo. Mas para isso, nós temos que estudar primeiramente o conceito de expiação. Nós vamos analisar o conceito de expiação. Isso tem que ficar gravado muito bem na sua mente, e isso será o pressuposto lógico para nós prosseguirmos o estudo. Então, primeiramente, o que é expiação? Ora, existe uma palavra hebraica chamada Kippur, que vem daí a palavra capará, que possui extensa plurivalência semântica. Ou seja, capará é uma palavra hebraica com diversos sentidos possíveis. Capará significa cobrir ou fazer compensação. Também significa remover, resgatar, propiciar, reconciliar, redimir, oferecer um substituto, fazer expiação, purificar, perdoar ou ainda obter
misericórdia. Então, a palavra capará, que geralmente é traduzida como expiação, ela não significa apenas expiação. Ela possui diversos sentidos possíveis. Como eu falei para vocês, pode significar cobrir ou fazer uma compensação, resgatar, reconciliar, redimir, oferecer um substituto, purificar, perdoar, obter misericórdia. Todos esses sentidos são possíveis e aplicáveis à palavra capará, geralmente traduzida como expiação, e estes conceitos eu tirei de diversos dicionários que eu compulsei. Pois bem, no Tanar, nas primeiras escrituras, a palavra capará, traduzida como expiação, mas nós vimos que possui todos aqueles sentidos possíveis, a palavra capará no Tanar, ela possui os diversos sentidos apresentados. E capará não exige necessariamente o derramamento de sangue. Muitas pessoas acham que a expiação é feita única e exclusivamente pelo sangue, pelo derramamento de sangue. Mas não. À luz do Tanar, à luz das primeiras escrituras, nós vemos a capará, a expiação ocorrendo de diversas maneiras, inclusive de maneiras em que não houve o derramamento de sangue, em que não houve o sacrifício de animais. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, em Bereshit, no livro de Gênesis, capítulo 32, verso 21, nós vemos que Jacó, ele fez capará com Esaú. E Jacó, ele fez capará, expiação, por meio de presentes. Os presentes que ele entregou ao irmão fizeram a capará pelos seus pecados, pelos seus erros. Isso você pode ver a raiz hebraica de capará neste texto em hebraico. Então vejam, Jacó, ele fez expiação perante o seu irmão, não por derramamento de sangue, mas por meio de presentes. Por sua vez, em Shemot, Êxodo, capítulo 30, versos 15 a 16, nós vemos que houve uma prestação pecuniária que foi usada para fazer capará. E as verbas foram aplicadas no serviço da tenda do encontro. Então, neste texto, a capará, a expiação foi feita por uma prestação pecuniária, ou seja, não houve derramamento de sangue. Um outro exemplo clássico está em Shemot, Êxodo, capítulo 32, versos 30 a 35, e aí a capará você vê exatamente em Êxodo 32, 30. Tudo isso é aquele episódio do Egel Hazarav, do bezerro de ouro. E no episódio do bezerro de ouro, nós lemos que Moisés, ele fez capará, ele fez expiação pelos pecados do povo por meio da oração. Ele orou ao Eterno. Você pode ler o texto em hebraico, que vai aparecer a palavra, o radical de capará. O nosso povo pecou e fez o bezerro de ouro. O Eterno ficou irado contra o nosso povo. E Moisés, ele quer fazer a expiação pelo povo. E como ele faz essa expiação? Ele ora ao Eterno. E está escrito na Torá que a oração dele perante o Eterno fez expiação pelos pecados do povo. Então, a oração também tem poder expiatório.
Um outro exemplo em Devarim, Deuteronômio 21, verso 8, em que o próprio Eterno fez acaparar pelo nosso povo, pelo povo de Israel. Então aqui é o próprio Eterno fazendo expiação para ele mesmo. Então eu dei estes exemplos, todos eles extraídos da Torá, mas existem vários, eu tenho uma lista enorme, mas eu dei apenas 4 exemplos de que a expiação, a capará, ela não necessariamente está ligada ao derramamento de sangue. Contudo, nós aprendemos com o Sefer Vaikra, com o livro de Levítico, que o sangue, o derramamento de sangue, ele assumiu um papel fundamental para a capará, para a expiação dos pecados. Em Vaikra, Levítico, enfatiza-se o sangue derramado de animais. E há 88 passagens que eu contei em que aparece a palavra hebraica dam, sangue. Então vejam, se é verdade que existe capará, existe expiação sem o derramamento de sangue, apesar disso, nós lemos que no livro de Vaikra, de Levítico, houve uma ênfase do Eterno. O Eterno enfatizou o derramamento de sangue como assumindo um papel fundamental na capará, na expiação dos pecados. E a partir de então, de acordo com a Torá e com o Talmud, que nós leremos, a capará, ela vem pelo sangue. Por exemplo, em Vaikra, Levítico 17, verso 11, está escrito: porque a vida da carne está no sangue, e eu tenho dado para vocês sobre o altar para fazer expiação sobre as suas vidas, pois o sangue é a vida para fazer expiação. Então, neste texto da Torá, nós lemos que o sangue é quem faz a expiação. Repito, o sangue é um elemento de expiação. Isto foi decretado pelo próprio Eterno. E este texto de Vaikra, Levítico 17, 11, que eu acabei de ler, ele é citado reflexamente também no Talmud. No Talmud Bavli, em Masechet Zevarim 6a, está escrito o seguinte: certamente a expiação somente pode ser feita com o sangue, como ele diz, ele o Eterno, pois é o sangue quem fará expiação em virtude da vida. Então aqui o Talmud está dizendo que somente pelo sangue, pelo derramamento de sangue, é quem há acapará a expiação pelos pecados. E o Talmud Bavli, em Masechet Yomá 5a, diz o seguinte, vou ler: será que a imposição da mão, aqui é a imposição da mão na cabeça do animal, então, será que a imposição da mão na cabeça do animal faz a expiação? Não. A expiação vem através do sangue, como é dito, pois é o sangue quem faz a expiação em virtude da vida. Então percebam, Haverim, tanto a Torá quanto estes dois tratados do Talmud, nestas passagens, afiançam de forma
inequívoca que a capará ela é feita pela expiação. Nesse último texto está dizendo que não é a imposição da mão na cabeça do animal, porque nós sabemos que quando o sacerdote, ele ia fazer o sacrifício do animal, ele colocava a mão na cabeça do animal, e colocar a mão na cabeça do animal, a própria pessoa, quando levava o animal, também colocava antes a mão na cabeça do animal. Essa ideia de colocar a mão na cabeça do animal, a ideia era a seguinte: quando eu coloco a mão na cabeça do animal, eu estaria transferindo a minha culpa para o animal. Então havia uma transferência da minha culpa e o animal era morto no meu lugar. Porque capará, como eu disse, também tem o sentido de oferecer um substituto. Então o animal morto, ele era um substituto. Eu pequei, eu sou culpado, mas aquele animal me substitui. O sangue derramado do animal é o substituto do meu sangue. Então, o gesto de colocar a mão na cabeça do animal era um gesto simbólico de transferência da culpa. Não obstante, o Talmud diz que colocar a mão na cabeça do animal, isto não gera expiação. O que gera a expiação é o quê? Diz o Talmud. É através do sangue. É o sangue derramado quem traz a expiação, o perdão, a reconciliação com o eterno, a compensação pelo mal, pelo pecado praticado. Conclusão. Com a instituição do sistema sacrificial pelo eterno, o sangue passou a ser o elemento fundamental da expiação, da capará. E agora, vejam, nós vimos então que o sangue é o elemento fundamental da capará e era o sangue de animais. E aí vem a questão. Nós que cremos em Yeshua, nós dizemos que é o sangue de Yeshua quem faz capará pelos nossos pecados. Mas aí os antimissionários dizem o seguinte, que nós estamos errados, dizem eles, porque eles falam o seguinte, ora, a capará vem pelo derramamento do sangue do animal. É o sangue do animal e não o sangue de um ser humano. Então, como vocês podem dizer que o sangue de Yeshua faz a capará, se a capará veio pelo derramamento do sangue dos animais? Bem, então eles argumentam isso e o nosso contra-argumento é o seguinte. Nós dizemos o quê? Que se desenvolveu no judaísmo, no período do Segundo Templo, o conceito de que a morte dos tzadikim, a morte dos justos, ela serve como elemento de expiação. Houve um entendimento no âmbito do judaísmo de que quando um justo, um tzadik, morre, o mérito daquele tzadik, daquele justo, o mérito dele poderia ser usado para fazer a expiação, para fazer a capará pelos pecados do povo de Israel. Então, um justo morre e a morte dele faria expiação pelos pecados do povo de Israel. Essa morte, gente, que eu estou falando, não era o sacrifício, não era abater um ser humano no lugar do animal. Mas nós sabemos que muitos tzadikim, muitos justos, eles foram mortos pelos helenistas, pelos idólatras. Várias nações idólatras invadiram Israel e muitas vezes os justos eles eram torturados e brutalmente assassinados pelos idólatras. Então os pensadores do nosso povo começaram a entender que
quando um justo ele era espancado, torturado e morria por idólatras, o mérito daquele justo poderia ser usado para expiar os pecados do povo de Israel. Ou seja, esta é a ideia que surgiu na mentalidade do nosso povo. E de onde eu estou falando isso? Isto não é invenção minha. Isto é atestado pela Jewish Encyclopedia, pela Enciclopédia Judaica. A Enciclopédia Judaica afirma com todas as letras que se desenvolveu no judaísmo antigo a ideia de que a morte dos justos teria maior poder expiatório do que o próprio sacrifício de animais no Beit HaMikdash, no templo. Então, repito, a Jewish Encyclopedia, a enciclopédia judaica, o período do judaísmo do Segundo Templo, desenvolveu-se a ideia de que a morte dos justos, ela teria, vou ressaltar, ela teria maior poder expiatório do que o próprio sacrifício de animais. Então, o sangue dos justos que era derramado era superior ao sangue dos animais e era o sangue dos justos que fazia acaparar, fazia a expiação pelos pecados do povo de Israel. E, por sua vez, o filósofo judeu Filo de Alexandria, que foi um grande intelectual no primeiro século, ele escreveu que o martírio heróico, a morte heróica dos Hassidim, dos piedosos, o martírio dos piedosos judeus ocorreu de acordo com a concepção de que suas mortes teriam o poder de expiar os pecados de Am Israel, do povo de Israel. Ou seja, no judaísmo antigo, o pensamento de que pessoas justas poderiam morrer para a expiação dos pecados de Israel, isso se cristalizou na doutrina judaica. E, de fato, muitos judeus zelosos morreram de forma heróica, foram martirizados, e eles pensavam que, ao serem martirizados, isso teria poder expiatório. Um bom exemplo disso é no Sefer Maccabeim Dalet, no quarto livro dos Macabeus, a narrativa do tzadik, um justo, um homem idoso chamado Elazar. E Elazar, ele é um idoso justo, ele é torturado severamente por ímpios. E os ímpios o torturam para ver se ele nega o Elohim único, se ele nega o eterno, se ele nega o Criador de todas as coisas. E ele é torturado, mas os idólatras ficam admirados com a sua resistência. As torturas são cruéis, mas mesmo assim ele se mantém firme e não nega o eterno. E aí tem um fato curioso nessa história. Os idólatras chegam e falam o seguinte, porque ele está sendo torturado, Elazar, ele está sendo torturado na frente do povo, num lugar aberto ao público. Eu creio que seria uma praça pública. Então, os idólatras eles fazem o seguinte: ora, Elazar, você poderia, na frente da multidão, fingir que está comendo uma carne de porco, que é proibida pela Torá. Então você poderia fingir que come a carne de porco sem comê-la. E aí nós iríamos liberar você
você seria liberto, nós pararíamos de torturá-lo, iríamos soltá-lo, mas o povo iria achar que você de fato comeu carne de porco, mas na verdade você fingiu comê-la. Os idólatras queriam fazer isso para quê? Porque se o Elazar, ele era muito bem visto pela população. Então, se o povo visse ele comendo carne de porco, isso iria enfraquecer a fé do povo. Mas, na verdade, ele não iria comer a carne de porco, ele estaria fingindo, ele estaria comendo uma carne comum. Mas só esse fingimento, esse engodo, isso iria influenciar o povo, que iria pensar: poxa, se até ele, que é um tzadik, se é um justo, ele cedeu, então eu cederei também. Bem, os idólatras fazem esta proposta para Elazar. E ele diz o seguinte: não, eu não vou fingir que eu estou comendo carne de porco, porque senão eu vou enfraquecer a fé dos meus irmãos. Eu prefiro a morte. E aí ele faz um belo discurso que eu vou ler para vocês e vou demonstrar como aquele idoso sendo torturado, como ele fala uma coisinha, ele fala muita coisa bonita, mas tem um detalhe que ele fala que eu gostaria de ressaltar para vocês. Então ele diz o seguinte, palavras dele: seria vergonhoso viver em um curto espaço de tempo e ser desprezado por todos os homens em razão da covardia, e ser condenado pelo tirano afeminado, pelo fato de eu não ter lutado até a morte pela Torá de Elohim. Quando seus ossos estavam queimando, prestes a morrer, Elazar ergueu os olhos para Elohim e disse... Então agora é ele falando para Elohim. E ele diz: tu sabes, ó Elohim, que eu poderia ter sido salvo. Eu estou sendo assassinado por causa da lei da tortura com fogo. Seja misericordioso para com o seu povo e fique satisfeito com a minha punição no lugar do povo. Deixe que o meu sangue faça expiação por eles e tome a minha vida como recompensa em favor deles. Isso está no Sefer Maccabim Dalet, capítulo 6. Então vejam, o último parágrafo, os dois últimos parágrafos que eu li, Elazar, ele está dizendo para o Eterno ficar satisfeito de ele ser punido no lugar do povo e de que o sangue dele, Elazar, é que seria derramado, o sangue dele, para fazer expiação pelo povo de Israel. Então fica patente que o justo Elazar, ele entregou a sua vida com a intenção de realizar expiação, capará, pelo povo de Israel. Na mente dele, o sangue do justo seria derramado em prol dos ímpios de Israel que estavam distantes da Torá. Então nós aprendemos nesta belíssima passagem que a ideia central é que um justo morrendo e derramando o seu sangue teria o poder de expiar pelos pecados do povo de Israel. Ou seja, não se trata de um sacrifício humano. Porque, vejam, sacrifício humano, a pessoa é levada para ser sacrificada na marra, à força. Aqui não é um sacrifício humano. Aqui é alguém que está sendo... que se entrega voluntariamente. Ele se entregou voluntariamente para salvar o povo de Israel, para fazer a expiação do povo.
Então, essa ideia de alguém entregar a sua vida, um tzadik, um judeu justo, de entregar a sua vida para salvar o povo de Israel, isto é um conceito que antecede a vinda de Yeshua. Então, Yeshua, quando ele entregou a sua vida para nós, por nós, na verdade, ele se valeu de um conceito que estava sedimentado na doutrina judaica no período do Segundo Templo. Só que só há uma diferença da morte de Elazar para a morte de Yeshua, que eu vou falar hoje rapidamente, mas nós vamos aprofundar isto em outras aulas. Eu vou hoje só falar rapidamente, mas nós vamos aprofundar em estudos futuros, que é o seguinte: de acordo com o judaísmo, no período do Segundo Templo, quando um justo morria, ele fazia a expiação pelos pecados apenas da sua geração. Então, quando Elazar morreu, esse idoso justo tzadik, ele conseguiu fazer expiação pelo pensamento judaico. Ele fez expiação apenas pelas pessoas que viveram em sua geração. Todavia, eu citarei em outras aulas, os rabinos ensinam, e eu tenho várias citações rabínicas, eu vou ler em outras aulas, os rabinos dizem que a morte do Mashiach faz expiação não só pela geração do Mashiach, mas faz expiação pelos pecados daqueles que morreram antes do Mashiach e também daqueles que morrerão depois do Mashiach. Então vejam, Elazar ele expiou os pecados de sua geração, mas o Mashiach ele expia os pecados de quem nasceu antes, de quem nasceu durante e quem nasceu depois de sua vinda. Então Yeshua ele possui uma eficácia expiatória geral, porque ele expia pecados do passado, do presente, mas também do futuro. E tem mais. De acordo com o pensamento rabínico, o Mashiach expia os pecados do povo de Israel. Mas Yeshua, ele expia os pecados não só do povo de Israel, mas ele expia os pecados de toda a humanidade. Porque os próprios profetas do nosso povo falaram que o Eterno também resgataria Goim, gentios. Então, Yeshua derrama o seu sangue pelo povo de Israel, mas também para resgatar os gentios de todas as nações. E é por isso que Yeshua fala: ide e fazei talmidim, discípulos, dentre todas as nações. Então, a morte sacrificial de Yeshua, ela possui uma eficácia de redenção, de expiação, de reconciliação muito maior, tanto no tempo quanto no espaço. No tempo, porque Yeshua expia os pecados antes, durante e depois de sua vinda. E no espaço, porque não é o pecado apenas de quem está em Israel, do povo de Israel, mas é o pecado da humanidade inteira. E eu vou ler em outro shurim, eu trarei aqui livros de rabinos e vou ler para todos. Prosseguindo. Essa ideia de que a morte dos justos expia pecados, eu falei para vocês à luz da Jewish Encyclopedia, falei à luz de Filho de Alexandria, citei o livro de Macabeus 4, mas o Talmud também fala sobre isso. Por exemplo, o Talmud, no Tratado de Moed Katan 28a, olha só o que está escrito. Vai falar, eu vou ler e nós vamos analisar essa passagem. Está escrito assim: porque a morte de... É uma pergunta. Por que a morte de Miriam é narrada depois do capítulo sobre a novilha vermelha? Resposta: para ensinar que
assim como a novilha vermelha faz expiação, a morte dos justos faz o mesmo. O Rabino Elazar disse: por que na morte de Aharon se fala sobre as vestes do sacerdócio? Resposta: para ensinar-te que, como as vestes do sacerdócio fazem expiação, a morte dos justos faz o mesmo. Fecham-se aspas, Moed Katan 28a. Então, essa passagem, vamos analisar. Vejam, nos capítulos 19 e 20 de Bamidbar, de Números, nós lemos que a narrativa da novilha vermelha, da Paradumá, da novilha vermelha. E o Talmud diz o seguinte, que a Torá fala sobre o sacrifício da novilha vermelha, o derramamento de sangue da novilha vermelha, e logo depois fala sobre a morte de Miriam. Miriam é a irmã de Moshe e de Aharon. Então, o Talmud diz assim, por que há uma correlação entre a novilha vermelha e a morte de Miriam? Por que a morte de Miriam vem logo depois, ou seja, ela está vinculada à morte da novilha vermelha? Qual é o nexo de causalidade entre estes dois eventos? E os rabinos respondem, ora, isto é assim por quê? Porque tal como a morte da novilha vermelha, tal como o sacrifício da novilha vermelha faz expiação pelos pecados, a morte dos justos faz o mesmo. Está escrito no Talmud. A morte dos justos também faz a expiação. E o Talmud prossegue dizendo o seguinte, que a morte de Aharon, de Arão, na morte dele, que está em Bamidbar, Números, capítulo 20, há uma narrativa também sobre as vestes sacerdotais. E os rabinos perguntam, qual a relação de causa e efeito? Qual é o nexo entre as vestes sacerdotais e a morte de Aharon? E aí o Talmud explica, os rabinos dizem, porque as vestes do sacerdote, na visão dos rabinos, fazem a expiação, mas a morte dos justos, diz o Talmud, faz o mesmo. Então aqui o próprio Talmud, ele atesta que a morte dos justos tem poder de expiação. Então vem a minha pergunta, vem a minha afirmação. Se a morte de justos tem poder expiatório, a morte do Mashiach tem poder muito maior. Porque o Mashiach, ele é o tzadik, ele é o justo. E por ele ser o Mashiach, é claro que a expiação será maior. Eu citei o Talmud, mas não só o Talmud. Por exemplo, nós podemos analisar o próprio Midrash. O Midrash em Vaikra Rabbah diz o seguinte, vou ler uma citação do Midrash Rabbah, feita pelo Rabino Meir Matzlia Melamed, em Torá, Lei de Moisés, editora Sefer, página 313. E ele diz, o Midrash Vaikra Rabbah, atribui a muitas outras razões a morte dos filhos de Arão, e uma delas é que eles morreram por Kapar Hador, para expiar os pecados de sua geração. A morte dos justos serve de expiação pelos erros e faltas dos pecadores. Eleva-os ao bom caminho. Esta é a razão porque no dia do perdão, Yom Kippur, se lê o trecho da Torá que menciona a morte dos filhos de Arão. Então vejam, aqui há uma citação do Midrash dizendo que a morte dos justos tem poder de expiar pecados e as faltas dos pecadores.
E aí a explicação ainda que em Yom Kippur, por que todos nós lemos no dia de Yom Kippur sobre a morte dos filhos de Aharon? Por quê? Porque diz o Midrash que a morte dos justos tem poder expiatório. Então, mais uma vez, nós comprovamos que o derramamento de sangue dos justos tem poder de expiação, sim. Por sua vez, Rashi, ao comentar sobre a morte de Miriam, o nosso grande exegeta comentarista Rashi, ele diz, abrem-se aspas, a morte dos justos tem a mesma eficácia da expiação, tal como os sacrifícios. Então Rashi, ele faz uma equiparação entre o sacrifício dos animais e a morte dos justos. Ele diz que ambos têm o mesmo peso, tal como o sacrifício dos animais gera expiação, a morte dos justos também faz o mesmo. Outra citação, o Midrash Rabbah, em Shemot 35, eu vou ler. Está escrito, vendo no seu espírito de profecia que o tempo viria quando o santuário deixaria de existir e a Shekhinah não habitaria mais no meio de Israel, Moisés, estava ansioso para saber por que meios os pecados de seu povo, em seguida, seriam expiados. E o Todo-Poderoso concedeu a informação de que ele iria escolher um homem justo do seu meio e fazer dele um penhor, uma garantia para eles. E através dele, ou seja, através do justo, os seus pecados seriam perdoados. Então, esse texto está dizendo o seguinte, vou comentar. Está dizendo que Moisés, ele recebeu uma profecia, uma visão do Eterno, que no futuro o templo deixaria de existir. Isso é verdade. O templo não existe mais. Então Moshe, ele viu o futuro e no futuro ele percebeu que não haveria templo. E aí Moshe pensou o seguinte, se não haverá templo, como que o Eterno fará expiação? Moshe pensou, se não existirão mais animais para serem sacrificados no templo, porque o templo não existe, se os sacrifícios de animais irão cessar, e realmente não existe mais templo, como que o Eterno vai expiar os pecados? Então Moshe recebeu essa profecia, e aí o Eterno explicou para Moshe, diz o Midrash, o quê? Que o Eterno disse para Moshe que ele, Eterno, escolheria um homem muito justo, um justo, e que seria por este justo que os pecados do povo seriam perdoados. Vejam, o Midrash não diz quem é esse justo. E é interessante que está no singular. Escolherá Hatzadik, escolherá o justo, não é um justo. Não é uma pessoa, ou não são tzadikim, não são justos. É um justo só, Hatzadik, escolherá o justo. Então percebam que o Eterno revelou a Moshe que haveria um justo, em especial, que ele, através dele, é que os pecados seriam perdoados. Repito, o Midrash não diz quem é esse justo, mas nós temos a absoluta certeza que este justo é Yeshua HaMashiach, porque ele é o homem mais justo que já existiu. E, obviamente, como diz o próprio Midrash Rabbah, o Mashiach não tinha um espírito humano. O Midrash Rabbah diz que o espírito do Mashiach é o espírito do próprio Elohim. Isso está no Midrash, depois nós vamos analisar isso em outro shiur. Logo no início do livro de Bereshit e de Gênesis, está escrito que o espírito de Elohim
pairava sobre a face das águas. Isto está em Bereshit, Gênesis, capítulo 1, verso 2. O espírito de Elohim se movia sobre a face das águas. E o Midrash pergunta, que espírito é este? Que espírito de Elohim é este? E o Midrash diz que o espírito de Elohim, que estava atuando em Gênesis, é o espírito do próprio Mashiach. Então o Mashiach veio como homem, mas o espírito dele não era um espírito de homem, era o espírito do próprio Eterno. Diz o Midrash, é Ruach Elohim, é o espírito de Elohim. Por isso que nós adoramos o Mashiach, não adoramos o homem, mas nós adoramos o espírito do Mashiach. E o espírito do Mashiach é o espírito de Elohim. E o espírito de Elohim é o próprio Elohim. Pois bem, então a adoração não é adoração a um homem. O católico adora um homem pendurado, né? O católico coloca aquela imagem da cruz e fica se prostrando perante a cruz e beijando o homem. Nós não adoramos o homem, mas nós adoramos o Espírito do Eterno que agia nele, e nós reconhecemos que Yeshua veio como homem, apesar de o Espírito do Eterno agir nele. Por isso que nós dizemos que Yeshua é o Eterno, porque o Espírito de Yeshua é o Espírito do próprio Eterno. Isso está no Midrash Rabbah, e eu tenho o Midrash Rabbah para mostrar para qualquer um que queira. Eu não estudo isso pela internet. Muitos estudam judaísmo pela internet, mas eu não. Eu não estudo pelas fontes secundárias. Eu estudo pelas fontes primárias. Então isto é atestado pelo Midrash Rabbah. E por fim, sobre expiação ainda, eu vou citar o último Midrash. O Midrash Rabbah, em Vaikra Rabbah 20, está escrito: a morte do justo é o mesmo que o Yom Kippur, o dia da expiação, em que o perdão é assegurado pelos pecados de Israel. Então aqui em Vaikra Rabbah 20 está dizendo que a morte do justo ela é equivalente ao dia de Yom Kippur, que é o dia em que nós obtemos o perdão dos nossos pecados, em que nós obtemos a expiação. Então a morte dos justos é equiparada ao Yom Kippur. Por quê? Diz o Midrash Rabbah, porque tanto Yom Kippur quanto a morte de um justo, aqui não é de um justo qualquer não, é do justo, a morte de um justo específico é quem tem o poder expiatório. Então vejam, todas essas fontes rabínicas que eu citei comprovam por A mais B que a expiação ela vem pela morte de um tzadik, de um justo. E este é o fundamento pelo qual nós cremos que nós obtemos a capará, a expiação, pelo sangue de Yeshua HaMashiach. Percebam, não existe mais Beit HaMikdash, não existe mais templo. Então como se faz a expiação? Não adianta fazer como alguns judeus ortodoxos fazem no dia de Yom Kippur, pegar uma galinha e achar que a expiação é pela galinha. Galinha não faz expiação. Não existe mais Beit HaMikdash, não existe mais templo. Se não existe mais templo, tem que haver um meio de capará. E esse meio de capará qual é? O próprio Midrash Rabbah que eu li, o Eterno deu uma revelação a Moshe que viria um justo. E esse justo é quem faria capará a expiação pelos pecados do povo de Israel. E eu digo com toda e absoluta certeza que este tzadik, este justo, é Yeshua HaMashiach. E é por isso que nós cremos nele. Não existe vida eterna sem Yeshua HaMashiach. Você não vai chegar ao Olam Rabá sem Yeshua HaMashiach. Também não adianta fazer igual alguns cristãos dizem. Ah, eu aceitei Jesus, estou salvo. Não.
Para ter capará, expiação, tem que haver arrependimento. Você tem que abandonar o pecado. Você tem que levar uma vida de kedushá, de santidade. Muitos acham, eu estou fazendo techuvá. Aí o camarada era ex-evangélico, colocou um talit e um kippá, ele acha que isso é techuvá. Isso não é techuvá, isso é fantasia. E fantasia é algo abominável aos olhos do Eterno. Há ex-evangélicos que estão fingindo que são judeus, mas não são. E aí eles dizem, eu sou judeu. Por quê? Porque o meu nome é Silva, Pereira, Guimarães. Gente, esses nomes que são nomes de cristãos novos, esses nomes foram usados por cristãos novos, por judeus convertidos ao catolicismo, mas também eram nomes usados por outras pessoas. Então, se o seu sobrenome é Silva, isso não quer dizer nada, senão o Luiz Inácio Lula da Silva seria judeu também. Meu nome é Guimarães. Guimarães não significa nada. O nome por si só não quer dizer nada. Repito, esses nomes são nomes de judeus, sim, mas de cristãos novos, que são judeus, mas também eram nomes de quem não era judeu. Quem não era judeu também usava esses sobrenomes. Então o teu sobrenome não quer dizer absolutamente nada. E você, ex-evangélico, se fantasia de talit kippá, fala meia dúzia de palavras em hebraico e bate no peito dizendo, eu sou judeu, cheio de orgulho. Na verdade, o teu orgulho vai te derrubar. Por isso que eu digo, quando eu falo que você tem que reconhecer Yeshua como Mashiach, que Yeshua é a razão da capará, não é só falar que crê em Yeshua, porque até os demônios creem. Até os Shedim creem. Não é isso. Mas você tem que reconhecer Yeshua como Mashiach, ele faz a capará se você realmente se arrepender, se você nascer de novo, se você andar nos caminhos em que ele andou. E eu estou vendo muitas pessoas, ex-evangélicos, eu já falei, todos os grandes líderes do judaísmo messiânico no Brasil são ex-pastores evangélicos. E isso é ruim. Por quê? Porque muitos deles trouxeram mazelas do cristianismo para o judaísmo. Eles roubavam dízimos nas igrejas, agora roubam dízimos nas sinagogas messiânicas. Não é à toa que recentemente caiu um líder que as pessoas descobriram que ele desviava dinheiro de várias congregações. Isso aconteceu e vai acontecer. Por quê? Porque são pessoas que nunca nasceram de novo. Então você pode falar em Yeshua, você pode cantar para Yeshua, você pode usar talit kippá, você pode usar o sidur, você pode orar em direção a Jerusalém, mas seus atos são imundos, são perversos, são malignos. Eu guardo o Shabat. Você guarda o Shabat, mas seu coração está cheio de podridão, de hipocrisia, de perversidade. Você vai para o Guerrinom com kippá e tudo. Eu estou dizendo isso não para ofender ninguém, mas sim para exortar. E a exortação não é pecado. Igual quando eu critiquei a Bíblia, Verdadeiro Nome, que defende que um homem deve ter várias mulheres, muitas pessoas falaram, é uma Bíblia toda adulterada, falsificada, uma Bíblia horrível. Eu critiquei, aí muitos falaram, Tzadok, você está fazendo Lashon Hará. Não, Lashon Hará é pecado da língua, é falar mal para ofender, escarnecer, é falar mal pelo mal. Isto é pecado. Mas existe outra coisa que está no livro Sefer HaMitzvot de Ramban, que é a mitzvah AC, número 205,
conhecida como Roshiach Toriach et Amiterra, desculpem, que é o dever de repreender o pecador. Roshiach Toriach et Amiterra é o dever de repreender, de exortar aqueles que estão no pecado. Se eu vejo o mal e se eu me calo, eu estou compactuando. Se você vê a impiedade e se cala, você está sendo conivente. Então eu não estou fazendo Lashon Hará. Eu estou apenas exortando. Eu estou cumprindo esta mitzvah da Torá, que isto é o dever de repreender, de exortar, isto é uma mitzvah da Torá. Isto está no Sefer Vaikra, no livro de Vaikra Levítico, capítulo 19, verso 17. Diz o Eterno: repreenderás ao teu companheiro. Você tem que repreender, você tem que exortar, você tem que mostrar o pecado, não para escarnecer, mas para que a pessoa venha fazer techuvá. Se a pessoa se arrepende e faz techuvá, ótimo. Mas se a pessoa continua na impiedade, aí ela vai prestar contas perante o Eterno. Então, quando eu faço algumas críticas, a minha intenção não é te derrubar. Não. A minha intenção é te dar a minha mão e te puxar para você se elevar espiritualmente, para você reconhecer os seus pecados. Então, quando eu digo que há muitos que estão se fantasiando de judeus, eu não falo para ofender, mas eu falo para que a pessoa que está se fantasiando, ela tenha consciência de que não adianta usar talit. Se o teu coração está podre, está corrompido, se teu coração está maculado. Cumprir Torá não é fantasiar, igual um rapaz na internet. Eu cumpro Torá porque eu deixei a barba crescer. Você deixou a barba crescer, mas você está no adultério. Você deixou a barba crescer, mas você está desviando dinheiro da tua congregação. Você deixou a barba crescer, mas você está olhando para moças que não são para moças e você é casado. Ou seja, o Eterno não está preocupado com a tua barba. Ele não está preocupado se o teu talit foi feito de forma manufaturada ou se ele foi feito à mão, que é mais bonito. O Eterno, ele não se... Você acha que colocar um talit bonito vai impressionar o Eterno? Não. O Eterno, ele vê o que o homem não vê. Ele julga o que o homem não julga. O que o homem não consegue julgar, ele julga de acordo com aquilo que está oculto em teu coração. Então, que vocês possam servir ao Eterno por meio de Yeshua HaMashiach, sabendo que somente Yeshua faz capará. Também não existe essa história que Yeshua é apenas uma porta. Você pode alcançar o mundo vindouro de qualquer maneira, com Yeshua ou sem Yeshua. Não, você só chega ao mundo vindouro com Yeshua, porque ele é o único veículo de capará. Sem Yeshua, você não chegará a lugar nenhum. Não basta crer, mas é preciso viver como Yeshua viveu. Vamos fazer uma tefilá. Hashem, nós oramos a Ti para que o nosso povo possa reconhecer o Mashiach, para que Israel creia que Yeshua é o Mashiach do nosso povo e também de todos os goim, de todos os gentios que nele creem e o servem de forma espiritual e verdadeira. Eterno, que a Tua Ruach HaKodesh possa dominar, possa quebrantar o coração dos nossos irmãos judeus, para que todos eles possam crer. Disse o Rabino Shaul, todo Israel será salvo. E nós cremos nessa profecia, que Israel há de voltar para Ti como o nosso amado Mashiach.
Eterno, nós oramos para que o nosso povo faça techuvá e nós oramos, Pai, para que aqueles que estão no erro, ainda que digam que tenham Yeshua, estes que dizem que servem a Yeshua, mas estão com o coração contaminado, que eles possam se arrepender verdadeiramente. Que eles possam abandonar o legalismo hipócrita, vazio e perverso e possam andar nas veredas da tua justiça. Nós oramos, Bishem Yeshua HaMashiach, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.